Então, quem quiser acompanhar por sua Bíblia, nós vamos ler Lucas 13, versos 1 a 5. Quando você abre aí, só não perder a chance de fazer o convite, vem estudar com a gente, vale a pena. A gente está um pouquinho à frente da metade, capítulo 13, e Lucas termina no capítulo 24. Isso que a gente vai ler agora é narrado por Lucas. Eu vou usar a palavra sermão, mas são ensinos que Jesus faz numa mesma ocasião. Então, Lucas é o maior relato dos ensinos de Jesus numa mesma ocasião. É onde está esse texto. Ele começa em 12:1 e vai terminar lá no 13:9. Olha o que dá para passar a próxima? Vamos ler o que está aí. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Como eu disse, esse sermão de Jesus, começando lá no capítulo 12, verso 1, relata esses ensinos de Jesus, e eu estou chamando de esses ensinos, porque Jesus faz vários alertas nesse momento em que ele está a caminho de Jerusalém para consumar a missão dele na terra, já antevendo muito próximo a sua crucificação. Nesse texto aí, um capítulo e pouquinho, que a gente lê em alguns minutos, no nosso estudo de domingo nós gastamos 7 domingos. Então, acho que tem um pouco de ousadia aqui, e ao mesmo tempo pedido a Deus para que Ele nos instrua, para que a gente possa tirar aqui com que a gente vai conversar o que Ele quer nos dizer, e vamos fazer isso orando a Deus. Paizinho, que agora, Senhor, a Tua mão, o Teu Espírito Santo, seja quem nos conduza. Tudo o que falarmos seja de acordo com a Tua vontade, que o Senhor seja a fonte, que o Senhor seja a fala, e que os nossos corações estejam preparados para Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Quando Jesus começou esse relato, Lucas nos diz que era enorme a multidão, eram milhares de pessoas que queriam ouvir Jesus, a ponto de elas se atropelarem na correria para estar perto de Jesus e ouvir Jesus, se atropelavam. A mensagem de Jesus, nessa ocasião, desse texto, parece ser uma sequência de alertas, de exortações, que ao início tem o foco nos discípulos dele, não só os 12, mas aqueles que caminhavam já com ele há bastante tempo. Mas conforme o sermão foi avançando, Jesus começou a falar para toda a multidão que estava ouvindo ele. E esse texto que nós lemos, ele fala para todos que estão ali.
Minha intenção com a conversa de hoje é passar um pouquinho desses alertas, bem resumidamente, os primeiros alertas, e depois a gente concentrar no que eu estou chamando de último alerta, que é o texto que lemos, é o texto final desse sermão. E meu pedido é que Jesus e o Espírito Santo façam a gente ver a seriedade do que está aqui, e que ele nos incomode, que a gente tenha a coragem de tomar uma decisão e o desejo de cumprir com a tarefa que Ele nos dá. Essa é a nossa intenção. Então, eu vou passar pelos alertas que vêm antes desse, são 5, e vou passar bem rápido, só para vocês terem um contexto. O primeiro alerta, Jesus fala do cuidado com a falsa religião, que no caso era a falsa religião dos fariseus. Ele fala assim, cuidado com o fermento da hipocrisia dos fariseus, dos religiosos. Jesus abre os olhos de seus discípulos ao risco da falsa religião, que busca apresentar a pessoa de forma íntegra por fora, mas por dentro está inteiramente sujo. Nesse alerta, Jesus nos ensina que a gente não tem que temer as pessoas. É onde está aquele verso assim, você não deve temer quem vai matar teu corpo. Você tem que temer quem, além de matar teu corpo, pode te mandar para o inferno. Você tem que temer a Deus. Uma marca nesse sermão de Jesus é que Jesus não alisa. Jesus vai de frente, com termos duros, com palavras duras. Então, ele deixa claro que as condições que podem nos causar mal nessa vida terrena, não é isso que a gente deve temer, mas sim a gente deve temer a Deus, que Ele é que vai definir como vai ser o nosso destino eterno. O segundo alerta que Jesus traz é sobre a ganância. Onde é que você está colocando a sua segurança? Ele usa aquela parábola do fazendeiro que colheu muito, e aí falou assim, agora eu estou sossegado na vida. E daí Jesus fala, tolo, hoje mesmo à noite, Deus vai pedir contas a você, e o que você juntou vai ficar para quem? E Jesus nos alerta que quem guarda riquezas para si é insensato. E não é rico, como acha que é. Rico é quem é rico para com Deus. A pergunta para nós, que deriva daí, é como é que está a sua conta com Deus? Deus não está muito interessado na conta do banco, não. Ele quer saber como está a tua conta com Ele. É isso que vai ter importância no final. Jesus continua, o terceiro alerta é o alerta do viver ansiosamente. Nós falamos isso, a última vez que eu estive aqui, a gente falou sobre isso. E falamos sobre a inutilidade de viver preocupado com as necessidades dessa vida. Tem um texto aí em Lucas 12, 31 e 32, que é onde ele fala disso, onde então ele faz o alerta, busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas, as necessidades da vida que a gente tem, vão ser acrescentadas. E ele fala, não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Onde é que está a tua cabeça? Quais são suas prioridades? Jesus aqui nos alerta a juntar tesouro no céu, pois onde está o nosso tesouro é onde está o nosso coração, onde está a nossa prioridade. O quarto alerta que Jesus dá nesse texto é que o retorno dele é certo, embora ninguém conheça o tempo. Quanto ao tempo, ele é incerto, vai acontecer quando ninguém espera.
Então é lá a partir do verso 35, Jesus vai ficando ainda mais direto ao ponto. As mensagens vão sendo cada vez mais confrontadoras, mais forte as suas exortações. Ele confronta ao mesmo tempo que ele exorta. E ele nos chama para parar, ponderar e decidir, tentando mostrar claramente o que é que está em jogo. Vocês vão ver isso na sequência dos próximos alertas. Jesus assegura que ele vai voltar e nos deixa claro que sua volta será incerta quanto ao tempo. Por isso vem a recomendação dele em Lucas 12:40. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. No texto, Jesus deixa claro que estar preparado é estar fazendo a vontade de Deus, é a vontade do nosso Senhor. A consequência de que for encontrado assim está descrita dentro do sermão, lá nos versos 43 e 44 de Lucas 12. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Assim como? Fazendo a vontade do seu Senhor. Garanto-lhes que Ele o encarregará de todos os seus bens. A pergunta que fica para você e para mim é como é que você está respondendo às oportunidades que o Senhor lhe dá. Como você está usando os recursos que Jesus lhe dá? Quão preparado e pronto você está para encontrar com Jesus? A pergunta é muito profunda para a gente passar tão rápido, né? O quinto alerta, o último, antes de entrar no que nós queremos conversar, é o alerta sobre a razão da sua vinda, razão da vinda de Jesus à terra, primeira vinda de Jesus. Aqui nesse sermão, quando a gente estudou, é impressionante como a gente é surpreendido, às vezes por coisa que a gente sabe. Nesse sermão, Jesus mostra essa surpresa que para nós, porque a gente muitas vezes não considera. Ele deixa claro que ele veio para trazer divisão. E é tão claro que ele fala assim: vocês pensam que eu vim trazer paz? Está lá em Lucas 12, 49 e 51. Olha lá, no 49 ele fala: eu vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso. E no 51 ele fala assim: vocês pensam que eu vim trazer paz? Não, eu lhes digo. Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Fogo aqui significa julgamento, separação, purificação. E a divisão vem porque o Evangelho, a mensagem de Jesus, exige uma decisão. O Evangelho exige uma escolha. E onde há escolha, há divisão. No texto, Jesus vai falar da divisão que vai acontecer nos lares, por causa da mensagem, por causa dele. O ministério de Jesus, o Evangelho, exige um posicionamento. Não esquece disso. Não dá para ficar em cima do muro ou, para a nossa realidade aqui, sentado na cadeira. O alerta em Lucas 12, 58 e 59 é: façam tudo para se reconciliar com Ele, antes que venha o juízo e você seja jogado na prisão
eternamente. A pergunta então é: você já decidiu o que fazer com Jesus? Você já acertou tua conta? Ou você está esperando ir para o juízo? Você achou que está duro, né? Então vamos voltar para o nosso texto lá e vamos tentar entender. Agora sim, depois desses 5 alertas, nós vamos pegar o que eu estou chamando aqui de 6º alerta e tendo a ousadia de falar que esse alerta é contra a grande tragédia. É o alerta final. A última parte dessa sequência de ensinos é o texto que a gente leu. Nele, alguns dos presentes chamam a atenção de Jesus para uma tragédia feita por Pilatos naquela época, provavelmente naqueles dias, né, porque estavam contando para Jesus, onde Pilatos assassinou um grupo de galileus. Lembra que a maioria dos discípulos de Jesus era galileu. Um grupo de galileus. E não bastasse assassiná-los, assassinou no templo, quando eles estavam oferecendo o sacrifício a Deus, e pegou o sangue deles, misturou com o sangue dos animais que estavam sendo oferecidos. Aquilo era uma profanação sem tamanho, uma agressão religiosa além de um terrível, horrível assassinato. Jesus soma a essa tragédia um outro acontecimento trágico. Jesus então lembra a morte de 18 pessoas que foram provavelmente soterradas ou atingidas pela queda de uma torre que ficava junto ao tanque de Siloé, que era um lugar importante, não vou chamar de sagrado, mas importante nos rituais, nas festas religiosas daquele povo. É o mesmo lugar onde Jesus mandou o cego ir lá lavar o olho, que ele tinha posto barro, para ele voltar a ver. Para os 2 casos, as 2 tragédias, Jesus confronta a forma que seus ouvintes tinham de ver esses acontecimentos horríveis, de sofrimento, de dor, de morte. Conforme está no versos 2 e 4 de Lucas 13, acho que está aí na tela, Jesus pergunta para eles: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros para terem sofrido dessa maneira? Ou no 4, ele fala assim: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus faz a pergunta porque ele sabe o que está na cabeça deles. Naquela época, era comum, e eles pensavam, que as vítimas dessas tragédias, de doenças horríveis, pesadas, deveria ser por causa deles terem mais pecados, ou deles terem feito um grande pecado, ou deles estarem em pecado. E era isso que justificava as tragédias. Então Jesus faz a pergunta: você acha que eles sofreram tanto assim porque eles eram mais pecadores? E o próprio Jesus responde com um categórico não. Eu lhes digo que não. É o que aparece no verso 3 e no verso 5. Eles não eram mais culpados, eles não eram mais culpados do que vocês. E logo em seguida, vem o grande alerta dado por Jesus a eles e a todos nós,
e no qual eu quero me deter com vocês para concluir essa conversa nossa. O grande alerta está no verso 3 e repete no verso 5. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eu colei aí na tela uma outra tradução, a primeira é da NVI, a segunda é do Almeida, e na Almeida revisada diz assim: se não vos arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis. Eu vou fazer uso aqui de uma explicação, ou de uma forma que o John Piper usa para explicar o que Jesus está dizendo. E, com isso, fazer com que nós consigamos entender um pouco mais do quão crítico é esse alerta. E a gente vai destacar 4 palavras que estão nesse alerta de Jesus. As palavras são todos, também, ou na tradução do Almeida, de igual modo, que é a mesma coisa do também, perecer e arrepender. Nós vamos falar sobre essas 4 palavras. Vamos começar, todos. Quando Jesus faz a pergunta, ela pode ser feita mais ou menos da seguinte forma: você pensa que as pessoas que sofrem, que enfrentam grandes sofrimentos, que morrem de forma horrível, sofrem assim porque são mais pecadores do que você? É isso que Jesus está perguntando. Ou, se a gente inverter um pouquinho, você pensa que você estará livre de acontecimentos horríveis por ter uma vida menos pecadora, mais limpa diante de Deus? A resposta de Jesus é um grande não, como a gente viu no texto. Jesus está dizendo algo mais ou menos assim: não, os pecados deles são tão extraordinariamente horríveis quanto os nossos. Os pecados dos envolvidos na pior tragédia que você pode trazer para a sua cabeça, que você tem conhecimento, são tão horríveis quanto o meu e o seu pecado, nós que ainda estamos aqui com vida, bem, saudável. E se eu e você não nos arrependermos, esse é o ponto-chave, nós também teremos um fim, experimentaremos um fim horrível. O que Jesus ensina é que todos nós somos extremamente pecadores. Tão pecadores que calamidades e desastres não deveriam nos chocar como alguma coisa imerecida que tivesse atingido pessoas inocentes. Vê lá o que está escrito em Romanos. Não há ninguém inocente, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Ou no 3,10, está escrito: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. O que deveria nos espantar não é que as vidas de algumas pessoas são levadas pela calamidade. O que devia nos espantar, sim, é que apesar dos nossos pecados, nós somos poupados e nos é dado um outro dia para nos arrependermos. Todos perecerão, se não se arrependerem. O que é realmente surpreendente nesse mundo
Não é que pecadores culpados perecem, mas que Deus é tão paciente em irar-se, que eu e você podemos, mais uma vez, estarmos aqui hoje e temos mais uma chance de nos arrependermos. Falamos todos, agora nós vamos falar no também, ou do igual modo. É claro, você sabe que quando Jesus está falando assim, de igual modo, ele não está dizendo que se aquelas pessoas não se arrependerem, elas vão morrer degolado, com sangue misturado com sangue do sacrifício. E nem está dizendo que se não se arrepender, a torre vai cair em cima deles e eles vão morrer. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus também não está dizendo que todos que não se arrependem irão morrer fisicamente. Não é isso, nós sabemos que não é isso, porque todas as pessoas vão morrer fisicamente, exceto se a gente estiver vivo quando Jesus voltar. Quer queira você tenha se arrependido ou não arrependido, fisicamente a gente morre, nós sabemos disso. Então Jesus não está falando de morte física. O que então Jesus quer dizer ao afirmar que as pessoas que não se arrependem também, de igual forma, perecerão? Pensa numa grande tragédia, em um acontecimento que tenha provocado mortes horríveis, a semelhança dos dois casos que Jesus conta no nosso texto. Eu penso que Jesus está dizendo algo mais ou menos assim: você viu que fim horrível essas pessoas tiveram? Elas não pensavam que isso poderia acontecer com elas. Elas sabiam que um dia ia morrer, mas elas não imaginavam que poderiam ser vítimas de algo tão terrível. Nós sabemos que a gente vai morrer, mas eu acho que eu faço isso, não sei se você, um desejo que eu tenho e falo sobre isso com Deus é assim, leve eu dormindo, né? Eles sabiam que um dia ia morrer, mas eles não imaginavam que poderiam ser vítimas de algo tão terrível. Eles foram surpreendidos pelo fim que tiveram. Esse é o ponto. Surpreendidos pelo fim que tiveram. Então, a menos que você se arrependa, com você acontecerá a mesma coisa. Seu final será algo muito mais horrível do que você pensa. Seu final será algo para o qual você não está preparado. Seu fim surpreenderá você terrivelmente. É nesse sentido que, se você não se arrepender, você também perecerá. De igual modo perecerá, surpreendido por uma tragédia terrível. Não de dor física, não de morte física, não da forma que você vai morrer, mas como você vai terminar o seu fim. Ou começar, uma vida eterna. Nenhum de nós esperamos um fim trágico. Por isso Jesus está nos alertando que sem arrependimento, todos, igualmente, perecerão. E aí vem a terceira palavra, perecer. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Palavra perecer. Qual que é o significado então de perecer aqui? O termo perecer muitas vezes aparece com o significado de morte física, mas como a gente já falou,
Está claro que nesse texto não quer dizer morte física. Se a gente considerar os alertas anteriores de Jesus, que a gente deu uma passada rápida nele, que estão contidos nesse sermão, me parece claro que Jesus está se referindo a algo ligado ao dia do juízo, ao dia do juízo final, algo além da morte física. No Novo Testamento, é comum que o termo perecer seja usado em oposição à salvação, à vida eterna. E é exatamente nesse sentido que ele está sendo aplicado nessa exortação de Jesus. Quer ver? Vamos ver alguns textos para a gente ver essa lógica entre perecer e salvação ou vida eterna. João 3,16, vocês conhecem de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O oposto de perecer é vida eterna. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, por isso elas jamais perecerão. Perecer, o oposto de vida eterna. 1 Coríntios 1, 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para vós que estão sendo salvos, é poder de Deus. De novo, perecer, oposto à salvação. Jesus está chamando nossa atenção para algo muito mais importante do que como acabará a nossa vida física. Jesus quer fazer-me ver a importância da minha atitude frente ao que virá depois do túmulo. Se não nos arrependermos, enfrentaremos a horrível tragédia de viver eternamente sem Deus, em sofrimento eterno. E esse é o sentido da palavra perecer. Quarta palavra, arrependimento, a solução para a grande tragédia. O que é arrependimento? Eu vou fazer de uma forma sumarizada aqui, usando o que a Bíblia de Genebra diz. Arrependimento significa mudança de mente. Significa mudar o modo que os pontos de vista de uma pessoa arrependida passa a ter. Muda seus valores, seus objetivos, muda seu comportamento. E toda a sua vida é vivida de um modo diferente. Sua mente, seu discernimento, sua vontade, suas afeições, seu comportamento, seu estilo de vida, seus motivos, seus planos, tudo está envolvido nessa mudança. Arrepender-se significa começar a viver uma vida nova. O pastor Hernandes, que é o autor do livro que a gente usa no estudo de domingo como referência, citando um outro autor, John Charles Riley, ele diz que o verdadeiro arrependimento começa com o reconhecimento do pecado. Leva-nos, então, à confissão do pecado. Reconhecido o pecado, se confessa o pecado diante de Deus. E se manifesta diante de Deus e do homem através de um completo rompimento com o pecado. E resulta em produzir um profundo ódio por pecar. Duas observações importantes para não alongar sobre arrependimento. Romanos 2, 4.
O arrependimento é uma obra de Deus em nós. É Deus que faz isso em nós. Conforme Romanos 2,4 a gente lê: ou será que você despreza as riquezas da sua boa vontade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? A outra observação está em Atos 17:30. Ao mesmo tempo que Deus opera o arrependimento em nós através do Espírito Santo, é uma ordem de Deus. Então, em Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. Quando você recebe uma notificação do juiz, é coisa séria. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. É impossível voltar-se para Cristo em fé e ser salvo sem a consciência do pecado e a decisão de mudar de vida longe do pecado. Isso é muito importante, eu vou repetir. É impossível voltar-se para Cristo com fé verdadeira e ser salvo sem a consciência do pecado e a decisão de mudar de vida longe do pecado. Essa consciência nos leva a ceder o comando da nossa vida a Jesus. Isso é o arrependimento. E sem arrependimento, o que vai acontecer? Todos perecerão. Não existe fé salvadora sem a consciência do pecado e o arrependimento que gera a disposição de mudar de vida, tendo Jesus como nosso Senhor. O alerta de Jesus desconsidera se eu sou mais ou menos pecador. Não interessa se os meus erros são maiores ou menores, se eu estou mais ou menos sujo. O alerta é universal e abrangente. Arrependa-se, ou você também perecerá. Põe o último slide aí para nós, só para o texto ficar claro para todo mundo. Eu vou concluir. Eu queria que vocês tivessem bem claro na cabeça o versículo: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eu tenho certeza que eu não consigo dar a ênfase da seriedade que isso merece e que provavelmente Jesus deu naquele momento. Meu pedido é que o Espírito Santo que trabalha em nós ponha a mim e a você para pensar, nos tire da posição, da zona de conforto, nos leve hoje com isso na cabeça. 2 pontos que eu vou conversar com vocês. Eu lembro e recebo isso sempre de uma forma bastante positiva, né? Quando a gente fala assim: eu espero que você que entrou hoje saia daqui muito melhor do que você entrou, mais aliviado, mais leve. Hoje o meu pedido a Deus não é esse. Meu pedido a Deus para nós é que a gente saia daqui com a cabeça quente, pensando seriamente nesse alerta que Jesus está dando, e em especial por esses 2 pontos que eu vou usar para a gente terminar, que são implicações disso. A primeira implicação óbvia é para quem não se arrependeu. É óbvio. Não se arrependeu daquele jeito que a gente leu e conversou sobre o que é arrependimento. Se você ainda não se arrependeu verdadeiramente diante de Jesus, confessando a sua incapacidade de atender à vontade dEle, fazer aquilo que Ele quer, faça isso.
Se você não fizer aqui agora, vai para a tua casa, põe a cabeça no travesseiro à noite, conversa com Deus, pensa nisso, reflita nisso. Nós ainda estamos vivendo o tempo da oportunidade e da graça. Quando Jesus veio, a primeira vinda de Jesus, nós iniciamos um período de graça e de oportunidade pelo que Jesus fez conosco. Mas isso tem um tempo para fechar. O tempo para fechar para aqueles que morrem acontece quando ele morre, fisicamente falando. Se a gente não morrer e ele voltar, todos nós, os que morreram e o que estiver vivo ainda, vai enfrentar o juízo. E aqueles alertas que nós vimos, vai estar estampado sobre nós de maneira real. Então, se você ainda não se arrependeu, não rejeita essa oportunidade. Diz um hino que fala assim: amanhã pode ser muito tarde. É isso que Jesus está nos alertando. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Talvez você até levante a mão aí, dê glória a Deus e fala: ufa, graças a Deus eu já me arrependi e eu sou salvo. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas você vai sair também incomodado hoje. Eu quero que o Espírito Santo te tire daqui incomodado, mesmo você que já se arrependeu. Por quê? Você já pensou que, de acordo com esse Evangelho, de acordo com todos esses alertas que nós passamos, existe somente 2 tipos de pessoas? Só tem 2 tipos de pessoas: os que se arrependeram e não perecerão, os que não se arrependeram e perecerão. E aqueles que não se arrependeram perecerão, como a gente disse do que significa perecer, vivendo eternamente uma tragédia horrível, inimaginável, para sempre. Se você então é aquele que já aceitou a Cristo, se arrependeu, lembra dessa realidade. A gente sabe disso. No nosso estudo bíblico ficou evidente, todo mundo sabe disso. Mas a gente não vive isso. Por quê, Paulo? A gente não vive porque a gente não lembra disso quando a gente encontra alguém. Por exemplo, o caixa do supermercado, que você está ali passando as contas. Se ele não se arrepender, ele vai perecer. O frentista do posto de gasolina, que você desceu para acertar a conta, dando o cartão para ele, se ele não se arrependeu, ele vai perecer. O meu filho, se não se arrepender, ele vai perecer. O seu marido, a sua esposa, se não se arrepender, vai perecer. Qualquer pessoa que faz parte da sua vida, rotineiramente, esporadicamente, qualquer pessoa que você encontra, qualquer pessoa com quem você se relaciona no seu dia a dia, se não arrepender, vai perecer. E aí, Paulo, o que tem isso a ver comigo? Você e eu que já aceitamos o senhorio de Cristo, temos influência e temos responsabilidade sobre o destino dessas pessoas. Lembra que Jesus, em um dos alertas, ele fala que todos nós no julgamento seremos cobrados pelas oportunidades e pelos recursos que a gente teve. Nós temos responsabilidade com cada uma dessas pessoas.
com quem convivemos e com quem nos encontramos. Isso é um fato, embora a gente não esteja acostumado a olhar assim. Meu pedido a Deus, então, para nós que aceitamos a Jesus e nos arrependemos, que a gente de fato possa proclamar, testemunhar a mensagem de arrependimento. O evangelho que não fala em pecado, não fala em arrependimento, não é o verdadeiro evangelho. Essa é a responsabilidade que nós, os que aceitamos a Jesus, os que nos arrependemos do nosso pecado, temos no plano da salvação de Deus, por qual Jesus morreu, e o qual nós estamos agora vivendo a época, o período da oportunidade e da graça. Vamos arregaçar as mangas, é agora, nós não sabemos se vai ter amanhã. Que Deus possa nos desafiar. Vamos orar? Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor. Em primeiro lugar, obrigado por tão grande amor, por tão grande graça, por tão grande paciência, que ainda continua a insistir conosco e nos dar a oportunidade de Te conhecermos realmente, nos arrependermos e nos entregar a Ti como nosso Senhor. Paizinho, se tem alguém aqui que ainda não Te encontrou, não teve a percepção da tragédia que pode enfrentar, que vai enfrentar se não se arrepender, que Teu Espírito mexa no coração deles, que eles possam orar a Ti, aqui, depois daqui, e entregar a vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a única forma dos nossos pecados serem pagos diante de Ti. Paizinho, que nós que Te conhecemos, que sabemos do Teu amor, que sabemos do nosso pecado, que já nos arrependemos, faz crescer em nós compaixão, verdadeiro amor pelas pessoas que não se arrependem, que estão indo para o caminho da perdição. Que nós possamos ter ousadia, que nós possamos nos entregar nas Tuas mãos, falar do Teu Evangelho, ter compaixão dessas pessoas, para que a Tua mensagem mude vidas, para que a Tua mensagem alcance pessoas através de nós. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.